Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula de número 9, a gente vai falar sobre os verbos pronominais. Então, tenha uma ótima aula. Verbos pronominais. Muita gente, quando ouve verbos pronominais, já começa a pensar, nossa, deve ser uma coisa super difícil. Mas não, gente. O verbo pronominal é muito simples e a gente vai ver o que ele é agora. Os verbos pronominais são verbos que são acompanhados por pronomes. Então, vamos ter um verbo e este verbo vai ter juntinho dele um pronome. Lembrando que esse pronome ele sempre vai vir antes do verbo, beleza? Esses pronomes é o me, te, se, nous e vous, beleza? E eles vêm sempre antes do verbo. Existem diversos tipos de pronominais em francês. E a gente vai ver os 4 tipos. Primeiro temos o reflexivo, é o verbo reflexivo. O verbo reflexivo, o sujeito vai fazer uma ação sobre ele mesmo, beleza? É na maioria dos casos. Alguns casos ele não vai ter sentido. Temos também o recíproco, quando é 2 ou mais pessoas que fazem ações entre elas. Temos o idiomático, que é o verbo idiomático, é aquele que, dependendo da região e do país, ele vai ter um significado, beleza? Então, ele surge pela... Esse verbo idiomático, ele surge não pela gramática em si, mas pela forma em que os franceses foram falando, entendeu? Então ele acabou sendo acoplado na gramática francesa. E temos o passivo. O passivo ele é um tipo de verbo pronominal no qual o sujeito não vai fazer a ação. O sujeito ele não vai ser nem animal, nem um ser humano. Ele não vai praticar ação. Mas um outro alguém vai fazer essa ação para ele. Não tem a ver com forma causal, que a gente viu nos vídeos anteriores. Esse passivo ele vai ser utilizado para este caso. Beleza? No sentido de outro alguém fazendo uma ação por ele. Então vamos aqui aos verbos pronominais. Os pronomes me, te, se, quando acompanhados de verbos que iniciam com H ou com vogal, eles são colocados com apóstrofo. Ou seja, o E vai sair e vai ser colocado um apóstrofo no lugar do E. E junto vai ser colocado um verbo. Vamos ver aqui alguns exemplos e vocês vão reparar isso. Temos aqui je m'appelle. Je m'appelle. Esse verbo é o verbo appeler, beleza? E o que temos aqui? Um pronome. Esse pronome é o pronome objeto indireto. E vemos aqui ó, que quando temos um verbo que inicia por uma vogal ou por H, o que acontece? Colocamos apóstrofo e juntamos eles dois. Tira o E e junta o pronome com o verbo. Também temos il s'appelle. Il s'appelle, que significa ele chama. Eu chamo, eu me chamo, ele se chama. Temos também tu t'appelles. Tu t'appelles, que significa você se chama. Beleza? Então, assim que a gente utiliza esses pronomes quando iniciam o verbo por uma vogal ou H. A gente vai fazer da mesma forma com H, beleza? Olha só, você pode reparar que o je ele está grudado com o me, o il com se e o tu com te, beleza? Por quê? Porque ele tem ordem de correspondência, ou seja, o je ele sempre vai estar com o me quando tratamos desses verbos pronominais, beleza? O je vai estar com me, o tu vai estar com te
O il, elle vai estar com se, nous com nous, vous com vous, il com se e elle com se. Beleza? Então, seguindo essa tabela, a gente vai fazer os próximos exemplos. Beleza? A gente tem que seguir essa tabela, nesse caso dos verbos pronominais, que nem a gente tem neste caso aqui, ó. Je com me, il com se e tu com te. Beleza? Vamos para os verbos reflexivos. O que são esses verbos reflexivos? Os verbos reflexivos são verbos que, na maioria dos casos, refletem uma ação praticada pelo próprio sujeito. Ou seja, o sujeito vai fazer uma ação para ele próprio. Beleza? Na maioria dos casos. Não são todos. Lembre-se que nem sempre esses verbos vão ter a mesma tradução em português. Por que eu digo isso? Porque tem alguns que você vai traduzir da mesma forma em português. E não é assim que vai ser para todos os casos. Alguns vão dar certo, mas nem todos vão dar certo. Então, utilize esses pronomes se, me, te, vous. Então, vamos continuar. Je m'appelle Camille. Então, temos aqui o verbo s'appeler, beleza? Que significa se chamar, na forma de verbo pronominal. Então, je m'appelle Camille significa eu me chamo Camille. Eu me chamo Camille. Beleza? Eu me chamo Camille. Se você reparar, ficou perfeitamente parecido com o português. Temos aqui se lever, significa se lever significa acordar. Então, je me lève tôt significa eu me acordo cedo. Ou eu acordo cedo, no caso. Eu acordo cedo. Beleza? Vamos para o próximo. Temos o verbo aqui se coucher, que significa ir dormir. Então, se coucher significa ir dormir. Então, Marie se couche toujours à 20h. Marie se couche toujours à 20h. Significa, eu vou falar aqui Maria, né? Porque no caso vou botar como Maria. Maria vai dormir sempre às 20 horas. Maria vai dormir sempre às 20 horas. Ou Maria dorme sempre às 20 horas também. Pode ser colocado assim. É no sentido de ir para a cama, beleza? Tem esse sentido. Então Maria vai dormir às 20 horas. Vamos para o próximo. Temos o verbo s'endormir, que significa adormecer. De toute façon, tu t'endors. De toute façon, tu t'endors. Significa, de qualquer maneira, você adormece. De qualquer maneira, você adormece. Então você tira uma sonequinha, né? Temos também nesse sentido. Beleza? Reparem, os pronomes, ó, eles são respectivos ao pronome pessoal. Beleza? Aqui, Maria, ela se refere a elle, ou seja, ela. Então, utilizamos o pronome se couche, se coucher. Beleza? Vamos agora falar das negativas com os verbos pronominais. Como que a gente vai fazer frases negativas com os verbos pronominais? Para você fazer uma negação com os verbos pronominais, você deve colocar a negação entre o verbo pronominal. Então a negação vai ser colocada entre o verbo pronominal. Vamos ver aqui alguns exemplos. Je ne m'appelle pas Olivia. Je ne m'appelle pas Olivia. Je ne m'appelle pas Olivia significa eu não me chamo Olivia. Lembra da nossa aula de negação?
A negação, ele sempre é colocado entre o verbo. Então, são as duas partículas de negação são colocadas entre o verbo. Neste caso, quando a gente trata de verbos pronominais, ele é colocado entre o verbo pronominal. Beleza? Je ne m'appelle pas Olivia. Próximo exemplo. Je ne me lève pas tôt. Je ne me lève pas tôt. Significa eu não acordo cedo. Beleza? Eu não acordo cedo. Estou pegando os mesmos exemplos, beleza? Marie ne se couche pas toujours avant l'heure. Significa Maria não vai dormir sempre às 20 horas. Na verdade, essa frase está meio errada. Eu vou corrigir ela agora. Então, aqui seria a frase correta. Ó. Marie ne se couche jamais avant l'heure. Que significa Maria nunca acorda, mentira, falei errado. Maria nunca vai dormir às 8 horas. Maria nunca vai dormir às 8 horas. Beleza? Vamos para a próxima. Tu ne t'endors jamais. Tu ne t'endors jamais. Ou seja, você nunca adormece ou você nunca tira uma soneca. Beleza? Para o próximo. Tu ne te repouses pas maintenant. Tu ne te repouses pas maintenant. Que significa você não descansa agora. Você não descansa agora. Beleza? Vamos para o próximo. Elle ne se rase pas les jambes. Elle ne se rase pas les jambes. Significa ela não raspa ou ela não depila a perna. Ou as pernas, né? Ela não depila as pernas. Beleza? Vamos para interrogativas com pronominais. Agora vamos saber como que a gente vai fazer perguntas com pronominais. A gente tem o primeiro caso, que é invertendo o sujeito e o verbo pronominal. Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui. T'appelles-tu Tom? T'appelles-tu Tom? Significa, você se chama Tom. Me lève-je tôt? Me lève-je tôt? Significa, eu me acordo cedo. Eu acordo cedo, não é eu me acordo. Falei errado, tá, gente? Eu acordo cedo. Eu acordo cedo. Je me lève-je tôt. Próximo. Se couche-elle. Opa, cometi um erro aqui também que eu vou corrigir agora. Beleza, olha só. O erro estava aqui, ó, pessoal. É que eu esqueci de colocar o T. Quando a gente faz pergunta e o verbo ele termina em vogal e o sujeito começa em vogal, a gente tem que colocar o T, beleza? Então vamos lá, a pronúncia. Se couche-t-elle toujours tard? Se couche-t-elle toujours tard? Significa ela vai dormir sempre tarde. Ela vai dormir sempre tarde, beleza? Vamos para o próximo. T'endors-tu toujours? T'endors-tu toujours? Significa, você adormece sempre? Você adormece sempre? Você tira uma sonequinha sempre? Beleza? Próximo. Te repouses-tu maintenant? Te repouses-tu maintenant? Você descansa agora? Você descansa agora? Próximo. Se rase-t-elle les jambes? Se rase-t-elle les jambes? Significa, ela raspa as pernas? Meio estranho nessa pergunta, né? Ela raspa as pernas?
A pergunta. Beleza, é só para estudo, beleza? Não é para você criticar a moça se ela raspa ou não as pernas. Vamos continuar. Beleza, cometi um errinho aqui, mas tudo bem, deu para entender. A outra forma de se perguntar é usando est-ce que, beleza? Vamos aqui o primeiro exemplo. Est-ce que tu t'appelles Tom? Est-ce que tu t'appelles Tom? Significa, você se chama Tom? É a mesma ideia, tá? A mesma coisa. Est-ce que je me lève tôt? Est-ce que je me lève tôt? Significa, eu acordo cedo. Próximo. Est-ce que Marie se couche toujours avant l'heure? Est-ce que Marie se couche toujours avant l'heure? Significa, Maria vai dormir sempre às 20 horas? Próximo. Est-ce que tu t'endors? Est-ce que tu t'endors? Significa, você adormece? Est-ce que tu te repouses maintenant? Est-ce que tu te repouses maintenant? O que significa, você descansa agora? Você descansa agora? Beleza? Est-ce qu'elle se rase les jambes? Est-ce qu'elle se rase les jambes? Significa, ela depila as pernas? Beleza? Ela depila as pernas? Tranquilo? Lembrando aqui, ó, apóstrofo, porque temos aqui o que e o elle, então a gente coloca um apóstrofo. Beleza? Vamos para o próximo, que são os verbos recíprocos. O que é um verbo recíproco? O verbo recíproco descreve uma ação causada, feita, por duas ou mais pessoas, entre elas. Por isso é chamado de recíproco, porque essa ação vai ocorrer entre as duas simultaneamente. Beleza? E a gente vai utilizar o se, nous e vous para os verbos recíprocos. Por que o se, nous e vous? Porque esses três verbos a gente tem que utilizar. Você repara que o se ele pode ser utilizado tanto para singular quanto para plural, não é? Mas neste caso ele só vai ser utilizado para plural, beleza? Como o nous e o vous. Nous vai ser para nós e o vous vai ser para vocês, beleza? Então é uma ação que acontece entre duas ou mais pessoas, por isso que é plural. Kat e Charlotte s'adorent. Kat e Charlotte s'adorent. Temos aqui o verbo s'adore, s'adorer, beleza? Esse verbo s'adorer significa se adoram, se gostam. Então, Kat e Charlotte s'adorent significa Kat e Charlotte se gostam. Próximo. Ma mère et mon frère s'aiment. Ma mère et mon frère s'aiment. Ma mère et mon frère s'aiment. S'aimer significa se amar, mas nesse sentido a gente pode ver que tanto s'adore quanto s'aime eles têm um sentido de se amar simultaneamente, os dois entre eles, como aqui Kat e Charlotte s'adorent, significa Kat e Charlotte se gostam, elas se gostam entre elas, entendeu? Ma mère et mon frère s'aiment, o que eles, minha mãe e meu irmão se amam, significa que eles dois estão fazendo isso entre eles, recíproco, é uma coisa que acontece reciprocamente, beleza? Entre os dois. Vamos para o próximo. Nous nous parlons quand nous pouvons. É uma frase bem legal para falar. Nous nous parlons quand nous pouvons. Significa nós conversamos entre nós quando nós podemos. Nós conversamos entre nós quando nós podemos. Então, nós nos conversamos
essa tradução não fica muito boa, mas tem esse sentido, ó. Nós nos conversamos quando nós podemos, beleza? Então, o se parler, ele tem o sentido de conversar entre pessoas, beleza? Temos aqui, vous vous connaissez depuis la réunion. Vous vous connaissez depuis la réunion. Utilizamos aqui o verbo se connaître. Se connaître. Beleza? Esse verbo, na verdade, todos esses verbos, quando estão associados com esses pronomes recíprocos, que pode ser o se, o nous e o vous, eles vão adquirir uma ideia de coisas recíprocas, coisas que acontecem entre pessoas. Beleza? Temos aqui se sourire. Il passe, il se sourit. Il passe e il se sourit. Significa eles passam e eles sorriem entre eles, ou eles se sorriem. Fica um tanto estranho no português falar dessa maneira, mas eles sorriem entre eles, beleza? Eles têm um sorriso recíproco. Eles se sorriem. Então, il passe e il se sourit. Eles passam e eles sorriem entre eles. Beleza? Mesma coisa neste verbo que significa sorrir, né? O verbo sourire significa sorrir. Quando a gente utiliza um pronome recíproco, fica... Pronome recíproco não. Um pronome objeto indireto fica dessa forma. Beleza? Só para lembrar aqui, ó. Adorer significa adorar. Aimer significa amar. Parler significa falar. Connaître significa conhecer. Sourire significa sorrir. Beleza? Vamos continuar. Verbos idiomáticos. Os verbos idiomáticos são precedidos por pronomes, como a gente já viu anteriormente. Mas eles são precedidos por pronomes por questões regionais ou históricas. Beleza? Questões regionais ou históricas. Esquece esse D aqui que eu escrevi errado. Questões regionais ou históricas. Esses verbos, quando acrescentados pronomes, eles mudam de significado. Vamos ver agora aqui alguns exemplos. A gente vai utilizar o me, o te, o nous, o vous e o se. Temos uma frase aqui. Esse verbo é s'entendre. S'entendre significa, a gente pode entender aqui como se entender, beleza? Se entender. Então, nous nous entendons bien. Nous nous entendons bien. Beleza? Novamente. Nous nous entendons bien. Significa nós nos damos bem. Isso aqui tem um significado de se dar bem, beleza? Esse verbo aqui, ó, quando tá assim, ele tem um significado de se dar bem. Então, nós nos damos bem. Beleza? Ou nós nos entendemos bem. Mesma ideia. Nós nos damos bem, nós nos entendemos bem. Próximo. Je me moque beaucoup de lui. Je me moque beaucoup de lui. O verbo se moquer, o verbo pronominal se moquer, tem o sentido de rir ou sentir graça, certo? Sentir graça. Por exemplo, aqui, je me moque beaucoup de lui significa eu sinto graça muito dele. Ou eu rio muito dele. Fica mais fácil compreender assim. Eu rio muito dele. Ou ele... eu sinto muita graça dele. Beleza? Próximo.
Il se souvient de toutes nos histoires. Il se souvient de toutes nos histoires. O verbo se souvenir, se souvenir, se souvenir, ele significa lembrar, beleza? Ele significa lembrar. Aqui temos exemplo, ó. Eles se lembram de todas as nossas histórias. Então aqui, ó, se lembrar, beleza? Eles se lembram de todas nossas histórias. Beleza? Vamos continuar. Temos também esse verbo aqui, sont aller. Sont aller. Ou s'en aller também. Pode ser traduzido assim. S'en aller. Esse verbo ele tem o significado de ir embora. Tipo, vazar. Ir embora. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils s'en vont significa eles vão embora. Eles se vão, eles vão embora. Beleza? Por isso que esses verbos são idiomáticos. Por quê? Eles não têm tipo uma gramática por trás deles. Muitas vezes eles são formados porque pessoas utilizam pronomes antes desses verbos e acabam pegando a moda. Entendeu? Tente compreender dessa forma que vai ficar muito mais fácil você entender esses verbos idiomáticos. Beleza? Vamos para o último agora, que é os verbos passivos. No passivo, o sujeito não faz ação, porém está submetido a uma ação que é realizada por algo ou alguém. Lembrando que nesse verbo passivo, o sujeito não é um animal e não é uma pessoa. Como assim? Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, neste caso, o sujeito não é um animal e nem uma pessoa. Nem um animal, nem uma pessoa. Beleza? E a gente vai utilizar somente o pronome de terceira pessoa do singular. Então, o sujeito vai ser quem? Terceira pessoa do singular também. Então, temos aqui com o verbo se voir, no caso, s'asseoir. S'asseoir significa isso se vê, ou isso é perceptível, ou está óbvio. Isso aqui é uma expressão, certo? Então, a gente pode traduzir de algumas maneiras. Isso se vê, isso está perceptível, isso está na cara, está estampado. Beleza? S'asseoir. Essa expressão é um pouco mais parecida com o português. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Significa isso não se diz. Beleza? Aqui a gente usa o verbo dire, que significa dizer. Voir significa ver. Ça ne se dit pas. Beleza? Então é isso, pessoal. Vocês gostaram dessa videoaula? Acharam ela bacana? Achou que foi produtivo para você ter aprendido esse assunto? Se sim, deixe o seu like, comente nesse vídeo, fala o que você gostou, para a gente estar postando mais vídeos e assim estar ajudando novas pessoas que querem aprender francês como segunda língua. Beleza? Espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima videoaula. Falou!